Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês nessa nossa primeira audiência pública de apresentação de uma macro-proposta do novo macro-zoneamento municipal. Queria convidar para estar aqui presente conosco aqui o Dr. Altair. O vice-presidente da comissão, secretário de Planejamento, Anderson. O Tirinho, eu vi que o vereador por aí, não sei se está presente no plenário. Não é? Então, como eu disse, nós iremos fazer a apresentação da macroproposta. Queremos agradecer primeiramente aos conselheiros que estão presentes aqui, do Plano Diretor Municipal, ao grupo técnico de apoio, né? Sem vocês, com certeza, sem esse grupo, acho que as coisas não teriam chegado onde estão. Então, queremos agradecer Luciano Pimenta, Roberto, Ravani, a Dani, são técnicos, engenheiros, técnicos em agropecuária. Queremos agradecer a presença de todos vocês e vou passar então já diretamente para o grupo aqui, os meninos que irão apresentar a macroproposta de zoneamento. Oi. Lembrando que essa audiência pública também está sendo transmitida via Facebook, página da Prefeitura e a página da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Pessoal, boa noite a todos aí, obrigado pela presença de todos vocês, né, que estão aqui com a gente hoje e aqueles que também estão assistindo aí online. Nós vamos apresentar hoje para vocês, do grupo técnico, né, uma proposta de macrozoneamento, que é a primeira parte, né, da ideia de alteração para a regulamentação do nosso PDM. Nosso PDM é uma lei municipal, né, de 2005. Na própria lei ela diz que tem que ser feita uma revisão periódica dela, e até então essa revisão não havia sido feita, e agora a gente está iniciando essa revisão, né, de maneira a atender as necessidades do município para o desenvolvimento. Tá? Então basicamente é o seguinte: primeiramente o PDM ele determina os limites do município. Os limites não de divisa municipal, e sim os limites internos. Como, por exemplo, quando a gente fala a sede de Afonso Cláudio, aonde é a sede de Afonso Cláudio? Até onde ela vai? Até onde ela se estende? Né? Alguns falam, vai até tal lugar, mas não é uma coordenada, não é um dado oficial. Distritos e tudo mais. Então a ideia é o quê? A gente, primeiramente, definir esses limites, definir essas zonas, e depois, a partir desses limites, dessas zonas, fazer o planejamento de desenvolvimento adequado para cada uma dessas zonas. Então, basicamente, a gente vai apresentar aqui o que é atual, como que está atualmente na lei, no PDM atual, e uma proposta de alteração, visando o quê? Visando atualmente as necessidades e algumas necessidades futuras também, tá? De curto, médio e longo prazo, beleza? Bom, só para todo mundo entender melhor, toda demarcação territorial, o ideal é que ela tenha uma coordenada geográfica.
O que é isso? Né? Todo mundo hoje já ouviu falar de GPS. Então, o que essa coordenada geográfica ela vai proporcionar? Qualquer pessoa com um dispositivo receptor, né, do sistema de GPS em mãos, ela tem a capacidade de localizar aquele ponto em um determinado local do planeta. Né? Então, o que acontece? Se você tem a coordenada geográfica desse local, você é capaz de chegar lá e encontrar esse ponto no real. Então, a ideia é o quê? Que a gente faça um plano, um macrozoneamento com coordenadas desse polígono, desse perímetro, aonde qualquer pessoa, qualquer cidadão, eu estou fazendo um loteamento aqui, eu estou dentro de qual zona? Estou zona rural, estou zona urbana, né? Então eu vou pegar lá no site da prefeitura, vai estar disponível todas as informações daquela poligonal e eu vou conseguir me localizar em qual área eu me enquadro, a minha propriedade se enquadra. Então a ideia basicamente inicial é isso. O que acontece? Só para apresentar, né, a equipe que está trabalhando mais nessa parte do macrozoneamento, a gente tem várias equipes, vários grupos técnicos. A equipe está mais no macrozoneamento, tá eu, o Roberto aqui, que é meu irmão, e a Andréia, que também trabalha com a gente. Nós temos empresas com escola de topografia e tal, mas o que importa mais é que nós temos capacidade técnica, nós temos formação técnica para atuar nesse sentido. Na última vez que a lei foi feita, isso foi contratado uma empresa de fora, tá? O custo aí, que eu não me recordo, o custo elevado e tal, e a gente está oferecendo essa parte técnica, né, com base nos nossos conhecimentos. E para que essa audiência de hoje? A audiência de hoje vai ser exatamente o momento em que a população vai ter a oportunidade de dar a sua opinião. Então nós vamos apresentar a proposta e depois a população vai poder opinar. Não, mas eu acho que isso deveria ser de tal forma, eu acho que deveria ser de outra forma. E aí um grupo técnico vai buscar essas opiniões, analisar elas de forma técnica e ver qual é a possibilidade de implementação. Lembrando que sempre de forma técnica, de forma que vai atender o coletivo, que vai atender o desenvolvimento do município, não atendimentos individuais ou pessoais, beleza? Então, hoje vamos fazer a apresentação aqui da proposta do macrozoneamento e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e sugestões, beleza? Então, inicialmente a gente vai só apresentar isso. Bom, o primeiro mapa que vocês estão vendo ali na projeção demonstra aí a área atual da sede do município, a zona urbana do município de Afonso Cláudio, tá? Bom, essa zona urbana, o que isso significa? Todo loteamento urbano tem que estar dentro dessa zona. Caso contrário, não é loteamento urbano. Já passa para coisas rurais, condomínio ou algo desse sentido. Então, né, vou pedir o Roberto dar um zoom ali, ó, mas na chegada do município, chegando ali perto ali do trevo lá na frente. Só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa zona urbana ela vai só até ali naquele trevo. Para frente ali, se eu quiser fazer qualquer tipo de loteamento, a lei impede esse tipo de loteamento. Esse é um exemplo. Tá? Então, se eu tenho uma propriedade que está fora desse perímetro, eu estou impedido de fazer um loteamento nessa propriedade, porque a lei não permite. Beleza? Então a ideia é o quê? Traçar um perímetro, né, considerando quais fatores? Fatores técnicos. O primeiro deles, relevo. A gente sabe que não adianta fazer um loteamento em um lugar onde é morro puro, morro demais. A gente tem riscos de desmoronamento, de impostos e tudo mais. Então, esses são os critérios. Outro critério social, critério socioeconômico, o critério de expansão do próprio município em questão de calçamentos, em questão de saneamento, energia elétrica. Então, todos esses critérios são levados em consideração. E um outro deles também é a tendência de expansão. Exemplo, hoje nós sabemos vários locais que têm uma tendência de expansão atual.
porém está totalmente irregular porque está fora da área de extensão urbana, né? Alguns exemplos desse aí a gente pode apresentar, sabe, onde a antiga fábrica Guarani. Aí. Onde era a antiga fábrica Guarani, ali na saída do São Vicente, sentido do Getúlio. Ali é um local que a gente sabe nitidamente que está havendo ali uma divisão, com as funções, lógica, só que não tem como regularizar aquilo porque está fora da área de expansão urbana. Então a ideia é o quê? Estender o perímetro urbano até essas regiões para que essas regiões sejam atendidas de forma a regularizar, fazer todo o procedimento de loteamento dentro das legislações cabíveis. Tá? Então, essa linha verde é a linha atual da zona de extensão urbana, e aí eu pedi o Roberto para ativar agora a zona de extensão urbana que a gente está propondo inicialmente. Vamos atentar principalmente para uma região. Aquela região a gente vai diminuir a zona isso. Ali, o que acontece? O pessoal, mas aí está diminuindo a zona de extensão urbana? Sim. Olha que região é essa. Mata. A região de mata. O relevo totalmente acidentado. Não tem como se fazer um loteamento no local desse. É ilegal de forma ambiental, de todas as formas. Então, ou seja, e a extensão atual, ela contempla essa área e não contempla outras áreas que são muito mais favoráveis. Tá? Então, nessa área, por exemplo, seria feita uma extração. Essa área não seria mais permitida, né, loteamento. Tá? E as outras áreas, se a gente pegar ali na chegada de Afonso Cláudio, a gente fez uma proposta de expansão ali para áreas que são realmente, quem conhece Afonso Cláudio, outra importância, pessoal, é o seguinte: quando a gente contrata uma empresa de fora para fazer esse tipo de estudo, a empresa não conhece o município. Geralmente é contrato de estação e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Uma empresa lá do Rio Grande do Sul ganha esse processo. Ela não conhece a realidade do município, ela não sabe nada do município. Ela vai pegar e fazer um perímetro, vai jogar 2 km a mais do perímetro que já existe, por exemplo. Então, ou seja, o critério que vai ser utilizado não vai ser relacionado ao conhecimento local. Tá? Então, essa é uma das vantagens da gente estar aqui hoje discutindo com a população para que todos que têm conhecimento do município possam fazer a sua opinião, possam dar a sua opinião com base no conhecimento que tem. Então, aí é uma área que teria uma grande possibilidade de expansão, onde poderia ser realizado loteamentos. Né? Na área que eu tinha mostrado também, ele já saiu da antiga fábrica, saindo para Begetuba ali também, né? Se vocês notarem ali, a linha de divisão, ela passa exatamente ali no local que é uma baixada. Antes de começar a descer, metade daquela área não está contemplada como extensão urbana. Então a ideia é de expandir a toda essa área aí, e mais um pouco ali para baixo. Está dentro do município praticamente, né? Então, praticamente não, está dentro da sede do município. Então é muito fácil de expansão nessa região. Então esse é um exemplo aí para a sede do município. Agora vamos passar aqui também, nessa mesma proposta de macro-zoneamento para a sede, nós também vamos apresentar as propostas de macro-zoneamento para os distritos. Né? A gente não pode esquecer que os distritos também está ocorrendo grandes expansões, alguns distritos mais do que outros, mas está havendo expansão e a gente precisa, né, organizar isso para que o desenvolvimento seja controlado. Hoje o que está acontecendo é um desenvolvimento descontrolado. Né? É ruim, é chato a gente falar isso mais. Exemplos aí a gente vai falar aqui na frente. Tem vários locais que está sendo vendido lote de qualquer maneira. Né? Então está perdendo aquela característica ideal que seria. Né? Daqui 50 anos alguém está reclamando: nossa, essa rua aqui está igual um beco. Por que na época que construíram? A gente tem uma sorte muito grande. Na Afonso Cláudio a gente tem a principal ali que foi bem larga. Né? Então imagina se na época, quando começaram a fundar a Afonso Cláudio, eles tivessem feito um beco de 50 metros, de 5 metros de largura. Hoje a gente está aí com um grande problema. Então a gente tem que prever isso para o futuro, para não deixar isso lá na frente ser um empecilho para o nosso município. Então, vamos pegar um município de Bicaba. O município de Bicaba,
Alguns distritos, pessoal, a gente fez uma proposta de expansão um pouco maior do que outros, visando o quê? Porque atualmente a gente sabe, a gente roda muito, a gente conhece, a gente sabe se aquele distrito já está havendo uma expansão, às vezes aquele distrito ele não está havendo uma expansão inicial. Lembrando, pessoal, a própria lei do PTN, ele tem que ser revisado de tempos em tempos. Né? Infelizmente, nós estamos há muito tempo sem revisar, mas o correto é que ele seja revisado de tempos em tempos. Atualmente, né, Felipe, o conselho ele é permanente. O conselho agora ele é permanente, então isso ajuda muito, porque todo ano, se quiser, pode ser apresentada uma nova proposta. Tá? A gente já desde 2018 que a gente está movimentando essa proposta. No início do ano estava bem encaminhado, mas infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma cessada nos trabalhos, parou, não podia, porque isso que está sendo feito hoje não podia ser realizado há um tempo atrás, então a gente acabou dando uma freada. Mas agora, né, acredito que com a participação de todos, a gente tem certeza que a gente vai conseguir fazer as alterações necessárias de urgência. Mas vamos lá. O distrito de Bicaba, por exemplo, é um distrito. Ele hoje, atualmente, ele ocupa uma área bem pequena, uma área urbana pequena, e não tem vamos dizer assim, uma tendência de expansão tão imediata. Né? Futuramente a gente não sabe, mas hoje a gente sabe que não há uma expansão, uma tendência de expansão imediata. Então a gente só fez algumas adequações para atender algumas outras áreas, que quem já quiser fazer algum trabalho tem o espaço dele para ele poder atuar. Tá? E lembrando o seguinte, a linha verde é o atual e a linha azul é a proposta que nós estamos apresentando. Mais uma vez, pessoal, sempre eu deixo claro isso, é uma proposta que nós estamos apresentando, não é exatamente isso que vai ser. Hoje estamos apresentando essa proposta para que vocês possam também fazer as inferências das opiniões de vocês. Beleza? Vamos São Francisco agora. Bom, São Francisco, a gente tem um distrito bem desenvolvido, né? A gente tem bastante residência e tal, e temos uma boa chance de expansão. Né? E além disso, o relevo ajuda e tal, então a gente tem uma proposta de expansão com base no relevo, com base na qualidade, né? Onde nós temos ali, por cima da igreja ali, uma área maior, do outro lado, lá do rio, né, uma outra área, que é uma área que tem um relevo muito bom para a expansão. Lembrando, aqui, para a expansão urbana. Depois a gente vai falar da área rural, como que fica. Ah, mas eu quero fazer um condomínio rural. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais como que é essa questão da área rural, beleza? Vamos para outro distrito aí. Depois a gente vai deixar também, pessoal, um PDF disponível. O ideal, como a gente falou, né, Felipe, a gente fazer até uma página, uma coisa do conselho, e a gente vai deixar um PDF disponível com esses mapas, para todo mundo ter acesso a esses mapas, né, o máximo de transparência possível, Felipe. A gente pode colocar talvez na página do site da prefeitura, na Secretaria de Planejamento, né? Isso. Né? Então a gente pode disponibilizar o PDF, onde qualquer JPEG mesmo, onde uma imagem, né? Onde qualquer eu não lembro muito bem onde que é aquela divisão. Aí a pessoa vai lá ter o acesso e visualizar melhor para poder fazer aí, as comparações, as opiniões. Serra Pelada, né? Bom, Serra Pelada a gente tem uma limitação geográfica, uma limitação de relevo muito limitada mesmo, com as questões de ficar em montanhas, tem muita mata também em volta, entendeu? Então tudo isso aí interfere na expansão, né? Então hoje nós temos uma proposta que não tem uma expansão tão grande. Porém, lembrando, o ideal, qual o porquê? Mas por que já não coloca uma extensão maior? Imagine só, o loteamento ideal, né, toda urbanização, o ideal é que ela comece do centro para fora. Você não pode pegar, não é ideal que você comece um loteamento afastado. Isso aí gera problemas sociais, gera vários fatores aí que, né, interferem na melhoria, no desenvolvimento aí. Então, o ideal é que comece do centro para fora, você não isolar um loteamento. O ideal é que ele esteja sempre conectado à origem dele. Tá? Então, a gente está fazendo essa proposta inicial aí,
futuramente, né? Expandiu demais, já está precisando ampliar mais. Todo ano, lembrando, o PDM pode ser revisado naturalmente agora. Próximo. A região da Mata Fria, mas a gente sabe que está tendo uma grande expansão, é uma área que tem muito interesse turístico, muito agricultura familiar, ela é extremamente forte e importante, né, na região da Mata Fria. Uma das coisas que a gente prioriza, que a gente gostaria muito de priorizar, é minimizar o máximo possível do êxodo rural, ou seja, para que os filhos tenham condição, poxa, meu pai tem uma propriedade aqui, eu queria ter uma casinha para eu morar aqui também, para eu continuar trabalhando, mas morando aqui, eu não queria sair, não queria ir para a cidade. E aí, se você tem essa oportunidade de ter um lote regularizado, que aí você vai poder, né, o agricultor familiar vai poder fazer financiamentos, né, para ter incentivos do governo para poder ir lá e fazer a casa dele, para fazer a expansão dele, essa é uma das prioridades. Agora, se não está regularizado, nada disso é possível. Tá? Então, a gente está tentando aqui o máximo possível de atender essas demandas. Quando na Mata Fria a gente tem infelizmente a imagem atual do grupo é uma sombra por causa da nuvem. Talvez se você voltar uma imagem anterior, ficou melhor um pouquinho. Aí, nessa imagem ficou melhor um pouquinho, uma imagem do período anterior. Então, tá vendo? Tem muita área de expansão ali, né, naquela região que mais para baixo da Mata Fria, que tem várias outras áreas. Lembrando que, se vocês repararem, aonde tem mata, a área de expansão, ela não engloba essa área. Não pode haver desmatamento para a expansão. Tá? Então isso aí é lei federal, não tem nem como o município alterar sobre isso. Tá? Então, onde tem mata, está fora da área de expansão. Beleza? Então tudo isso a gente toma cuidado também. O próximo aí. São Luís. São Luís ele tem muita área de expansão, inclusive São Luís, pessoal, tem uma área de expansão muito boa que pertence já à própria prefeitura. Isso aí é uma coisa que quando eu comecei a mexer com o PDM, eu nem sabia. Eu acredito que muitos de vocês aqui nem sabem. Mas uma grande área ali do São Luís pertence à prefeitura. Então, ou seja, imagine só se essa área for contemplada para a expansão, de maneira que, né, a própria prefeitura mesmo possa fazer ali algumas proposições, tá? Então ajuda muito isso aí. E toda essa área a gente está contemplando aqui nessa expansão, tá? Então tem muita área boa em São Luís, é um distrito ali chegando em Afonso Paulo, né? Então nós temos boas condições de expansão naquela região, beleza? Gosta aí? O distrito de Pontões, alguns distritos a gente toma cuidado também vamos dizer assim, pela característica que existe naquele distrito. Por exemplo, Pontões tem uma característica muito, né, como eu falei da Mata Fria, da agricultura familiar. Pontões também tem isso. Hoje, né, Pontões está sendo destacado aí no Brasil e no mundo, aí, né, questão de café de qualidade e tal. Então, tudo isso aí a gente, né, pensa em adequar de forma para que aquilo não seja um empecilho. Né? Eu não posso pegar e transformar uma área de cafeicultura em área urbana. Tá? Então, ou seja, isso aí tem que ser botado em peso. Tá? Depende muito aí da situação. Beleza? Mas tem bastante área de expansão em Pontões que dá para poder urbanizar sem atrapalhar na questão da agricultura, né? Da agricultura familiar principalmente. Nosso município hoje é praticamente, né, mais de 90% de agricultura familiar. Então a gente precisa priorizar a agricultura familiar. Fazendo Bandu. Bom, Fazenda Bandu, o mapa ele é um pouco distinto dos outros, tá vendo? Por quê? Fazenda Bandu é um distrito que tem uma expansão muito ali no centro, mas tem áreas de expansão para locais muito mais cômodos. Né? Se a gente conhece Fazenda Bandu, é embaixo da serra. Para cima não tem como, porque é serra, é morro demais. Mas nós temos áreas, né, para cá, que é uma baixada, que é a área muito mais cômoda, muito mais fácil para fazer qualquer interferência urbana na região. Então nós temos aí uma boa área. Na acessibilidade, né? Na última reunião até ficou, a última reunião do Conselho, ficou até definido umas outras áreas de expansão aqui para cima. Ali por trás do cemitério, chegando ali para São Francisco Corporal.
São Benedito ali, indo para trás ali. Então, ou seja, tem áreas ali também que dá para poder ser atendidas, né? Então, olha a importância das reuniões, da conversa com o público, né? Quem conhece a região vai falar melhor do que quem não conhece. Isso, já tem até vila, né, atrás. Mas então, ele não pegou o azul, São Benedito ficou de fora. Não, exatamente. É porque esse mapa a gente tinha feito ele antes. Aí hoje a gente está apresentando, antes de apresentar na reunião, aí já tinha sido colocada essa foto. Mas aí ainda não foi atualizado. E vai, com certeza, aí, por critérios técnicos, com certeza vai ser atualizado. Entendeu? Então esse é um exemplo aí da alteração na proposta. Tá? A proposta está de um jeito, com o apoio e aí a intervenção do público, a gente vai ter algumas alterações. Piracema. O Distrito de Piracema também tem algumas imposições em questão de relevo, né? A gente sabe que está chegado, a gente tem muito morro e tal, mas tem áreas de expansão, é possível expandir, então a gente está contemplando. Quem é de Piracema pode dar as opiniões para melhorar também, né? Os locais onde tem mais expansão, onde alguém já está com interesse de vender lote, de construir, né? Então tem essas opções aí. E acabou aí os distritos, né? Bom, e agora, pessoal, nós vamos apresentar três novas áreas para Afonso Cláudio, que são duas zonas novas, que não existem no PDM atual. Antes de a gente entrar nas propostas, aqui, outros vereadores, eu vou convidar para estar presente aqui o vereador Márcio, sentar aqui conosco, Romildo Camporeis e nosso presidente da Câmara, Marronzinho, deixa melhor sentar aqui, aí, mais alguém? Vamos ver aqui. Bom, então é o seguinte, até então nós apresentamos as zonas de expansão urbana, né? Ou seja, onde toda a característica vai ser realizada com base em um loteamento urbano, com lotes 200, 250, 300 metros, dependendo de ruas e tudo mais, calçadas. Mas existe em Afonso Cláudio, em todo o município, na verdade, existe uma faixa, que é uma faixa que ela fica, entre aspas, ela fica no limbo, ela fica entre um e outro. Ela não é urbana, mas não é rural. Exemplo de Afonso Cláudio, nós temos o Empoçado, o Arrependido, né? Então nós temos uma área que não é urbana e não é rural. Então, com esse intuito, buscando informações em outros municípios, como Domingos Martins, Alegre, são municípios que têm um PDM extremamente estruturado, Castelo, tem vários municípios que têm um PDM muito estruturado, que é revisado ano a ano. Esses municípios eles criaram uma zona que a gente achou muito interessante, que é chamada de zona urbana. O que é essa zona urbana? É o intermédio entre uma e outra. É uma zona urbana com características rurais. O que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Na zona urbana, você pode construir um prédio de 50 andares se você quiser. Você pode pegar o seu lote e edificar em toda a área do seu lote. Um exemplo. Agora, numa zona urbana, a gente tem o que nela? A gente tem que preservar alguns princípios. Os princípios para agroturismo, princípios para lazer, né? Então, ou seja, eu não posso ir lá numa zona de interesse turístico que tem um paisagismo, né, de natureza e tal, e construir um prédio e transformar aquilo em uma área industrial, por exemplo. Então essas áreas, elas são áreas onde a legislação ela vai ter algumas regras. Por exemplo, a taxa de concentração, exemplo, o seu lote ele tem 1000 metros quadrados. Você só pode construir, só pode edificar 30% da sua área. É um exemplo que eu estou dando, né? Outra coisa, a pavimentação, o número de pavimentos não pode passar de 2 pavimentos. Eu não posso construir um prédio nessa área, tá? Então, ou seja, essa é uma alguns exemplos aí desse tipo de zona, né, de macrozona. A zona urbana é uma zona urbana com características rurais. Agora, o que tem de interessante nisso? Quando eu estou na zona urbana,
eu posso fazer um loteamento, ir lá e cadastrar ele, fazer o licenciamento dele, regularizar os lotes, tudo direitinho. Numa zona rural, a lei não é municipal. A lei é federal, é o INCRA. O INCRA ele determina que o fracionamento mínimo para as áreas rurais no município de Afonso Cláudio é de 30 mil metros. Então, poxa, eu quero comprar uma chácarazinha de 1.500, 2.000 metros, eu não tenho dinheiro para comprar 30 mil metros. Então, existe uma outra possibilidade que é o condomínio rural, que a gente vai apresentar também. Mas, porém, quando eu estou ali naquela zona de intermédio ali, o cara tem às vezes ele tem um local pequeno e ele não tem os 30 mil metros para poder fazer o loteamento, ele pode reduzir isso aí e fazer lotes com tamanhos maiores, preservando a característica do rural. Que é um exemplo que nós temos o empossado e nós temos o arrependido, que é uma zona que tem, uma região de Afonso Cláudio que tem essa demanda, que já está acontecendo isso hoje. Só que, infelizmente, tudo que está acontecendo lá, pessoal, infelizmente, é ilegal. É ilegal. A palavra correta é essa. Não tem outra palavra para dizer. É ilegal. Por quê? Não tem como você fazer escritura, fazer registro de escritura. Porque é menor que 30 mil metros quadrados, pertencente à área rural. Agora imagine se eu tivesse a possibilidade de comprar uma chácara de 1.000 metros no empossado, registrar a escritura dela e tudo para eu poder atuar, fazer toda a minha área de lazer, minha casa, qualquer coisa, qualquer empreendimento que você tenha interesse, desde que ele preserve as características rurais do ambiente. Então essa é a ideia dessa zona urbana. É uma coisa nova para o nosso município, tá? Porém não é novo no Brasil. Os municípios que estão se desenvolvendo aí, todos eles já têm no seu PDM esse tipo de área. Tá? E uma outra área que nós vamos apresentar também é a zona de interesse industrial. O que acontece? Afonso Cláudio hoje é um município que tem grande potencial de desenvolvimento na indústria. Nós temos setores de mar e granito, porém, infelizmente, todo mundo sabe, nada disso é beneficiado no nosso município, vai ficar fora. Tá? Então, o que acontece? Imagine se a gente tiver uma área onde a gente pode dar um incentivo, sei lá, qualquer coisa, para o empreendedor, desde que ele instale a sua indústria naquela região, na região industrial que vai ser proposta para a indústria. O que acontece? Quando você mistura urbano com indústria, você gera vários problemas. Imagine só na sua residência, do lado, uma marmoraria, serrando mármore 24 horas por dia, gerando ruído, barulho, poeira, estresse e tudo mais. Agora, se essa indústria ela tiver um local para ela ser instalada, é o que acontece na maioria dos municípios envolvidos. O parque industrial não fica perto do parque residencial. Então você separa indústria para um lado, residências para o outro. Então nós temos uma proposta também de uma área de interesse industrial para Afonso Cláudio, tá? Que a gente vai apresentar. Só queria dizer que você já tinha falado que o que nós estamos fazendo agora aqui é apresentando a proposta. O plano diretor que está em vigor é esse que nós vamos reformar. Então, tudo aquilo que está sendo proposto aqui ainda não é lei. Então, qualquer tipo de parcelamento, venda de chácaras, condomínios, é errado. Entendeu? Porque não é previsto o plano diretor. Nós vamos atualizar agora o plano diretor. Se me permite, sim? Primeiramente, boa noite a todos. Quem não conhece o seu promotor, justamente meu nome é Valtair, e lido justamente nisso aqui, nessa questão. Diversos são os procedimentos de parcelamento irregular do solo aqui no município. E assim, é com muita tristeza que às vezes eu vejo muitas pessoas indo lá, o que nós vamos fazer aqui para regularizar essa situação. E eu não tenho uma resposta legal para dar para essas pessoas. Porque, como foi muito bem mencionado, quando se fala em solo rural, a divisão hoje autorizada é 30 mil metros.
aqueles outros parcelamentos, aqueles outros jeitinhos, não são irregulares. E loteamento, muito bem falado aqui em áreas de expansões, feito sem autorização, sem aprovação, tem hoje, o município pode licenciar, mas se a lei não prevê e a pessoa insiste, inclusive ela responde por um crime. Está lá na lei de parcelamento irregular do solo, vai de 2 a 5 anos de reclusão. Então, assim, tem que ser feito trabalho. Eu gostaria de, na oportunidade, de estar parabenizando o Felipe e os demais membros que estão com conta estudando isso aí. Desde o ano passado, procuraram lá, foram conversar comigo, falei, olha, o plano diretor deveria, inclusive, ter sido revisto em 2016. Em 2016 foi feito, vamos dizer assim, algumas alterações no plano diretor, mas sem que fosse oportunizado esse momento que está acontecendo aqui. E existem diversas decisões que falam que a participação popular é fundamental. Então, na verdade, ali, com aquela situação, eu no papel de promotora tenho que cumprir e fazer cumprir o ordenamento jurídico. Eu representei então procurador de justiça à época, que acabou entrando com a medida e vamos dizer assim, derrubou essas alterações no plano diretor municipal. Como foi colocado ali? O plano diretor, ele, no mínimo, ele tem que ser revisto de 10 em 10 anos. Está lá no Estatuto da Cidade. Está lá previsto no Estatuto da Cidade. Mas ele deve até ser discutido como está sendo feito, e eu vi aqui que vai ter uma discussão constante. Por quê? A importância do plano diretor, deixando claro, é justamente para fomentar e organizar o desenvolvimento da cidade. Afonso Cláudio é uma cidade com potencial imenso, seja na agricultura, seja nas suas belezas naturais, nessa composição da beleza natural com a agricultura, com todas as atividades aqui. É um município, mas que caminhar de forma desordenada, ele traz uma série de problemas. Então, é assim, esse momento aqui é fundamental. Então, assim, o que pode, inclusive, mas aquelas pessoas que começaram errado, existe mecanismos que pode ser acertado. Essa aqui está, né, nessa aqui, existe outras possibilidades também, que é hoje a discussão de algum tipo de ordenamento, mas a gente tem que ter em mente, a gente tem que conciliar o desenvolvimento econômico com os aspectos sociais e ambientais. Isso aí se chama de desenvolvimento sustentável. E o plano diretor é justamente para buscar isso aí, esse desenvolvimento, essa conciliação. Nem tanto ao sol, nem tanto à lua, mas buscar. Existem legislações de ordem federal, a própria Constituição que tem que ser respeitada. Como foi bem mencionado aqui, aqui nós temos a mata, aqui tem a área de preservação permanente, que você não pode avançar. Por que isso? Isso é importante até mesmo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje aqui, no município de Afonso Cláudio, nós temos devido a essa ocupação desordenada do solo, nós temos diversas áreas de risco que o município gasta e gasta muito, o governo federal precisa de verba para fazer contenção de encosta. São casas em situação, correndo risco, colocando em risco a vida das pessoas. Então, essa medida, e o momento é agora, inclusive nesse momento difícil que nós estamos passando, a pandemia, está sendo aberta essa possibilidade, inclusive até fazendo uso das redes sociais para permitir essa discussão, porque aqui o projeto técnico, como foi bem frisado, o normal disso aqui, e mais uma vez, quando eles foram lá conversar comigo,
Falei, ó, vocês têm total apoio do Ministério Público, especialmente porque está também sendo defendido o interesse público, porque são profissionais que conhecem a realidade do município, tá? E não oneraram, porque o normal e que aconteceu no passado, acontece muitas vezes, seria contratar uma empresa, como foi colocado aqui, que não conhece a realidade do município e apresentaria um bolo pronto, vamos dizer assim. E aí você, ó, como o plano antigo, ó, contemplando uma área de mata e totalmente íngreme, totalmente fora da realidade e fora das condições. Então, assim, mais uma vez agradeço a oportunidade, parabenizando a equipe e a comunidade de forma geral, que tem que debater mesmo, tem que discutir, e isso aí é uma proposta que tem que avançar e vai ser levado aos senhores vereadores, que são os representantes, para estar discutindo e ver o que de fato é o melhor para o município. Obrigado. Bom, agradeço as palavras do Taí, que desde o início, quando a gente começou a discutir sobre essas mudanças, a gente procurou, né, para poder estar, a gente não pode passar por cima da lei. Então ele está nos excluindo aí também nessa questão aí da jurídica aí, dessa alteração do TDM. Lembrando, pessoal, que o plano, a alteração não para aqui na equipe técnica, né? Então, primeiro, a equipe técnica faz as análises, faz a proposta, apresenta para a população faz das opiniões, a equipe técnica revê essas opiniões, faz uma nova proposta. Depois de tudo isso pronto ainda, da comissão aprovar, ainda vai para a Câmara dos Vereadores. Aí os vereadores vão discutir, vão colocar isso em pauta, novamente, provavelmente vai ter mais audiências, para depois isso ser aprovado em lei e depois chegar para o Executivo e o Executivo sancionar. Então, assim, nesse intermédio, a recomendação que nós temos, não faça as alterações, não faça as divisões, não faça as divisões de lotes, tudo mais irregular. Por quê? Hoje nós temos, já foi apresentado também, o Felipe Ochoa entregou a casa, uma proposta de regularização fundiária, né, Felipe? Então foi entregue aí para os vereadores uma proposta de regularização fundiária, onde vai ser discutida. Então essa proposta foi entregue para poder ser discutida a questão do que já existe. Por exemplo, eu tenho um lote que está irregular, o que eu vou fazer? Nunca vou regularizar isso? Né? A gente fez aí, montamos uma minuta onde vai ser passado, os vereadores vão discutir isso, vão passar para os assessores, escrever isso de forma a atender o ordenamento jurídico da situação e fazer essas alterações. Tá? Porque a nossa ideia é o seguinte, o plano diretor municipal atualizado vai ser um marco zero, né? Daqui para frente, um plano diretor sustentável. E o que tinha ficando para trás, a gente propôs, né, uma lei de regularização fundiária. Né, Márcia, né, que a gente lá na vista, e tal. Então, essa minuta foi entregue aqui na Câmara, então ele está passando para aquela escritura, né, do juridiquês e tal, e breve, acho que deve ser passada para votação. Essa minuta, na verdade, é um projeto paralelo, né? Está seguindo junto. O PDM é uma coisa, a regularização fundiária é outra, porém está seguindo em paralelo um com o outro. Tá? É a regularização daquilo que não foi feito de conformidade. Tá? Só um detalhe importante para vocês verem a dimensão da importância. Quando você, falando aqui já a comunidade geral, aproveitando que a presença de boa parte também dos vereadores aqui, quando você coloca você cria uma situação de regularizar, mesmo aquelas situações que num determinado momento foram consolidadas, isso tem por base lei federal que cria essa possibilidade. Você vai
criar, vamos dizer assim, você fomenta o crédito no município. Aquela pessoa que tem sua casinha lá em determinado lugar, a partir do momento que ele tem sua escritura, ele consegue pegar um empréstimo, consegue reformar, consegue fazer. O município ganha com isso? Ganha também, porque é IPTU que vai entrar. O ITBI, que é a transmissão de imóveis, vai poder ser feito de maneira formal. Até então, o que está sendo feito? O cara faz aquele recibinho, passa para o outro. O que entra para o cofre público? Nada. Poderia daquele negócio estar entrando ali 2%. Que é isso aí. Então, isso fomenta, essa regularização fomenta toda, vamos dizer assim, uma atividade até mesmo do ponto de vista econômico do município. Então, assim, sem querer defender o ponto de vista econômico necessariamente do município, mas deixando claro, porque você tira aquela pessoa que tem sua casinha, que é o único patrimônio, você vai estar dando aquela função social, dando aquela, até mesmo uma questão de dignidade para a pessoa, né? Que coloca ali, tem seu patrimônio, é reconhecido como tal. E você permite que também mais recursos públicos acabam vertendo para o município. Acaba sendo uma política pública interessante, mas que corre em paralelo com o PDM. O PDM tem um status constitucional. Tá? É justamente essa visão maior de planejamento, é uma coisa fundamental. O ideal é que as coisas funcionem com base no PDM. Vamos dizer, a REURB que está sendo falada aqui é como se fosse assim, eu vou simplificar. É como se tivesse sendo feita uma anistia. Ó, você cometeu uma coisa que não estava de acordo com a lei. Mas eu vou permitir que você vai ficar ilegal o resto da sua vida? Não, vamos permitir que você se organize, que você que te dê uma regularização, isso aqui, vamos daqui para frente. Não sei se deu para frente. Assim, inclusive, doutor Rodair, no Campo 20, que é aquela rua principal ali, consolidada, já um bairro antigo, alguns moradores ali não possuem escritura, e é um bairro que é consolidado já há muitos anos, entendeu? Então ele não consegue escriturar, porque não existe uma possibilidade jurídica dele fazer uma planta do lote da casa e ser aprovada na prefeitura. Vocês citaram aqui a questão de Serra Pelada. Serra Pelada tem muita coisa assim, eu já atuei em diversos processos. Hoje, a pessoa vai conseguir forçar a barra, regularizar isso aí, muitas vezes ela demonstrando que está na área urbana, não está toda regular, mas ela quer legalizar ali. Existe um processo chamado uso capião. Então você vai demonstrar. Mas você imaginou a quantidade de pessoas que tem aqui? Se todo mundo acabar entrando com esse processo de uso capião, nós sabemos que a justiça não tem a participação do juiz, do promotor, ouvindo testemunha. Você vive lá há quantos anos mesmo e tal, aquela demarcação. É uma coisa bem mais complexa e que não consegue atender plenamente. Tá? Mas... E com a REURB seria um processo administrativo. Exato. Por exemplo, a pessoa tem um lote, faz a planta, tem todo fazer. A prefeitura vai ter que se planejar, se organizar com isso aqui, fazer esse planejamento. Fundamental também o sistema de registro de imóveis, o município funcionando, essa parceria, mas é uma ideia também muito boa para você tentar regularizar uma situação que já está consolidada. Bom, então dando sequência aqui, pessoal, vamos mostrar aqui essas duas áreas, né, que a gente chama aí de urbana. Vamos começar aí com o empossado, a área do empossado ali. O que acontece? Ali nós temos o Vale do Empossado, né? Nós temos uma rota turística que hoje está muito sendo difundida aí no nosso estado, no nosso Brasil, né? Tentando o máximo possível trazer pessoas para dentro do nosso município. A gente sabe que toda vez que vem gente de fora para dentro,
é dinheiro que está entrando, é qualidade de vida, é tudo que está melhorando aí para o nosso município, né? O ideal é que sempre vem de fora para cá. Então o que acontece? No Empossado nós temos essas possibilidades de investimentos, de pessoas virem fazer o turismo, o agroturismo. Já temos diversos restaurantes ali para poder atender esse público que gosta, né, que quer ter essa oportunidade de estar almoçando no final de semana na roça, no fogão a lenha e tudo mais. Então nós temos toda essa característica implementada de dentro do Vale do Empossado. E o que acontece? A gente não pode destruir essa característica. A gente não pode deixar que ali no Empossado seja construído no meio ali, né, um prédio comercial e gigante ali, um exemplo. Tá? Já tem indústria? Já tem. O que já tem nós temos que manter. Mas não podemos deixar que perca essa característica e desordene, né? Então a ideia do Empossado seria isso. Não dá para a gente transformar numa área urbana, né? Mas também a gente não pode manter em uma área rural, para poder permitir os fracionamentos menores do que 30 mil metros. Mas também não podemos fracionar em 100 metros. Imagina só, lotes de 100 metros quadrados. Tá? Não dá certo. Então, a ideia do Empossado, nessa zona urbana, nós temos uma ideia inicial de chácaras, né, de 1000 metros quadrados. Tá? Nesse caso, por que de passar para esse rua urbano? Por que não deixa como condomínio rural? Porque não tem como fazer a estrutura somente nesse lote de 1000 metros. Vai ter que fazer em condomínio, vai ter que juntar os 30 mil e fazer um condomínio. Nesse caso, transformando em rua urbana, você tira ela da característica da classificação rural do INCRA, então sai do INCRA, né, e descaracteriza isso para a área rural. Porém, as características de construção e tudo permanecem. Nós temos uma área bem assim, definida aí, com base na geografia e no relevo do Vale do Empossado. Existem algumas pequenas alterações que a gente estava discutindo hoje ainda, que a gente pensa, igual ali, ó, a gente está passando o cursor do mouse, né? Ali para cima também, para quem o sentido, a rota turística da Pedra da Laginha, né? Para quem quer acessar a Pedra da Laginha, então tem essa possibilidade de expansão, e uma outra área ali também por cima ali do ciclo do DIN, beleza? Então tem algumas alterações disso que a gente já discutiu, mas que depois vai estar disponível para vocês também dar as opiniões. O arrependido, né? Também, o arrependido nós estamos vendo aí grandes possibilidades para essa região, né? Nós temos uma construção de uma escola técnica estadual, nós temos vários empreendedores querendo construir casas, construir divisão de lotes e tudo mais, tem uma possibilidade de vários investimentos ali no Empossado. E essa também é uma área que está muito próximo da área rural, da área urbana, porém não dá para transformar em uma área urbana. A gente tem que manter, a gente tem que preservar e manter as características de área rural na região. Porém, há necessidade de fracionamento menor que 30 mil metros. Então, por isso, transformaria isso em uma área urbana. Beleza? Então, nós temos essas possibilidades. Lembrando que o Vale do Arrependido, o Arrependido ali é somente contemplando as áreas, né, que tem essa característica possível de desenvolvimento, né, região borrada demais, muito fora. E ali a gente tem uma área de turismo extrema, excelente. Nós temos uma visão privilegiada para a Pedra Três Cantões, que é um cartão postal do nosso município. Então tudo isso aí ajuda aí no desenvolvimento dessa região do Arrependido. Tá? E a terceira zona que a gente está falando é a zona de interesse agroindustrial, principalmente interesse industrial mesmo. No Consultório de hoje nós temos uma indústria muito forte, muito representativa e que, né, nós temos que nos orgulhar de ter essa indústria no nosso município, que é a indústria da LEC. Tá? Então a gente hoje nós temos uma indústria já instalada na região da Baía Gigante e é um local que tem muito próprio, muito caracterizado para poder se transformar em área industrial. Já tem ali o pessoal do café Camaro, né? Então tem ali o negócio de milho, então tudo ali já tem
espaço, tem fábrica de cachaça, né? Agora a ANEC está começando a implementar aí suco, tem polpa banca, então tem várias indústrias, vários crescimentos. Aí já tem restaurantes, né? Então, ou seja, está expandindo. Nós precisamos organizar isso. Não podemos deixar que essa expansão seja desorganizada. E, sendo organizada, nós estaremos incentivando investidores de fora a trazer as suas indústrias para cá. Cada indústria no nosso município gera muito emprego, gera renda, gera divisão de renda, gera tudo de bom, entendeu? Então, só a Lecker mesmo tem, sei lá, centenas de funcionários. Então, olha quão importante é isso para o nosso município. Né? Imagine, hoje nós temos diversas empresas de mármore e granito, poderia, com o incentivo certo, poderia estar vindo para a nossa região. Tá? Então, ali na Varginha nós temos ali essa área delimitada para uma proposta de zona de interesse industrial. Tá? Que pega basicamente a área da várzea da Varginha. Né? Não, isso é novo. Isso o PDM não contempla. Tá? Lembrando que essas 3 últimas zonas aí, rua urbana, empossada arrependida e interesse industrial, que é a Varginha, isso não existe no nosso PDM. Mas lembrando, todo município onde o desenvolvimento está muito mais caracterizado, o PDM, ele já tem essa contemplação. Né? Se a gente pegar Luiz Martins, Alegre, se vocês pesquisarem o PDM desses municípios já tem essas zonas. Tá? Justamente evitando o quê? Esse desordenamento. Imagine só, como eu disse, indústrias sendo construídas em áreas residenciais. Isso não é o ideal. A gente tem uma série de problemas que é gerado com esse desordenamento aí, tá? Eu queria lembrar você que eu trabalhei 3 anos na região de Pedra Azul e o PDM de Domingos Martins ele contempla essa área urbana e eu vi ali assim, um desenvolvimento muito ordenado dessa área, dessas macrozonas urbanas, devido a algumas características da região. Por exemplo, Pedra Azul. Pedra Azul é o cartão postal não somente do Domingos Martins, mas do nosso estado. E nós temos aí, como o Luciano falou, a Pedra Três Pontões, temos as Cordilheiras do Empoçado, a Pedra da Lajinha, e nós não estamos usufruindo disso. E através dessa zona dessa macrozona urbana, nós poderemos usufruir mais ainda dessa beleza natural que nós temos. Então, assim, eu pude perceber isso lá no município do Luiz Martins, onde eu trabalhei durante 3 anos e justamente muitas vezes fiz ali projetos para poder fazer desmembramento, projetos de condomínio, e isso funciona muito bem naquela região. Então, um exemplo nós temos aqui do lado, podemos trazer para a nossa região para um bom desenvolvimento. E lembrando também, pessoal, que hoje a apresentação que nós estamos fazendo é da macrozona. Né? Então, o que é essa macrozona? Por exemplo, macrozona de expansão urbana. Dentro da macrozona, futuramente, sendo aprovada essa proposta, nós vamos fazer as zonas, os zoneamentos dentro da macrozona. Exemplo, na sede, nós vamos definir aonde que é uma zona de interesse social, aonde que é uma zona de interesse comercial, aonde que é uma zona de interesse residencial. Então, ou seja, nós dentro da zona depois vai ser feita também essa outra subdivisão para melhor atender ainda o macrozoneamento. O macrozoneamento é a proposta inicial. Felipe, eu acho que agora não pode abrir para não, eu até queria falar com você sobre a questão do meu Facebook, falando sobre as áreas, qual seria essas áreas parceladas. Então, uma coisa que ficou faltando falar, né? Essas zonas urbanas, né, seria aí parcelamento de 1.000 metros quadrados, né, a proposta inicial, e as zonas rurais, os condomínios, seria parcelamento de 1.500 metros quadrados, ou seja, cada chácara tem que ter no mínimo 1.500 metros quadrados. Ah, mas por que isso? Então, vocês tirar esses valores. Primeiro,
condomínio, ele tem que ser legalmente ambiental. Não pode simplesmente abrir um condomínio sem prever a legislação ambiental. E uma das principais coisas que tem que ser visto é o saneamento, né? O destino dos resíduos e tudo mais. Então, existem duas possibilidades nos condomínios. Uma é a estação de tratamento de esgoto. A outra é fossa séptica individual. Porém, a legislação ambiental ela não permite mais do que 10 fossas sépticas por hectare, ou seja, a cada 10 mil metros quadrados, no máximo 10 fossas sépticas. Então, pensando nesse número, nessa divisão, a gente chega nesses valores. Então, lembrando, é sempre com base em critérios técnicos, né, para definir isso aí. Nós vamos fazer o seguinte. Calma aí. Na questão do condomínio, porque o condomínio vai continuar sendo uma área rural. Então ele precisa ter no mínimo 30 mil metros quadrados, né, que é a área de divisão mínima do INCRA. A partir daí vão ser criadas também leis em cima do condomínio. Por exemplo, se ele tem que ter os 20% de reserva legal, ele tem que ter área de comum, né? Por exemplo, um parque, uma quadra, um campo de futebol, uma área de lazer. Então, tudo isso precisa estar regulamentado na lei do condomínio, tá bom? Nós falamos isso aí, que ele continua sendo uma área que está em área rural, portanto, não pode ser menor de 30 mil metros quadrados. Lembrando que nessas zonas urbanas, como a gente falou, seriam zonas urbanas, porém com características rurais. A maior característica rural, para mim, é o controle demográfico. Não pode acontecer uma região como o Empoçado que tem um adensamento demográfico. Então, por isso que nesses zoneamentos serão criados regulamentos bem rígidos quanto ao uso e ocupação dessas áreas. Entendeu? Como, por exemplo, se a proposta inicial seria de 1.000 metros quadrados, então teríamos uma taxa de ocupação, por exemplo, de 30%. O máximo dois pavimentos em cada edificação, entendeu? Para que nós não tenhamos um problema demográfico ali e problema com rede de abastecimento de água e de esgoto, né? Então, essa seria inicialmente, né, as regulamentações bem rígidas e firmes para essas áreas, que não podem perder essa característica de rural. E outra coisa também que eu queria comentar, para a gente voltar aqui, que a gente está pensando, né, colocar na lei o seguinte, que o proprietário desobedecendo, por exemplo, criando, parcelar de forma errada nesses zoneamentos, ou construir duas casas, a fiscalização do município ia atuar, né, e o empreendedor, o dono do local, ele persistindo, o processo ia automaticamente para o Ministério Público. Entendeu? Porque eu acho que acontece muita gente mais. Só a fiscalização já aciona direto, tá? Sempre tem diversos procedimentos. Vocês vão citar a questão do Empoçado, é uma região problemática, uma região belíssima, que se o município não colocar, não organizar minimamente, vai perder aquele espaço ali. Vamos dizer assim, o Empoçado, assim, do ponto de vista de beleza, eu tiro muito pouco em relação à Rota do Lagarto. Sim, é a Rota do Lagarto mais quente, mas assim, realmente aquilo ali é do lagarto, porque o lagarto gosta de sol. Mas é belíssimo. Agora, se você permite um processo de favelização, de ocupação desordenada, você cria um problema e se torna insustentável do ponto de vista ambiental. Aquilo ali é uma depressão. Como que você, se tiver um adensamento urbano, como você vai dar o devido tratamento à questão do esgoto, por exemplo? Se torna impossível. Citou aqui questões de a fossa séptica funciona muito bem. Ela só é permitida assim, nesse uso intermediário, mas eu, por exemplo, tenho um sítio que funciona muito bem,
não dá problema, o que sai dela realmente é muito, não causa maior transtorno, mas tem que ser pensado, tem que ser pensado. Eu gostaria de... Pela ordem de inscrição, Adeildo. Em relação a essa questão do macro que você colocou empossado, arrependido e vargem grande. Eu vejo assim que há uma pressão urbana, para mim é até uma novidade essa questão, né? Da comunidade de Vargedo, onde há uma pressão naquela região também de ter esse desenvolvimento, né? Nós estamos com a presença do Jorge Saiter, que é da região, que faz um trabalho de turismo na região. É um lugar que tem possibilidade de crescer e os proprietários têm interesse de expandir, mas de acordo com a lei, de acordo com a legalidade. Então, eles estão até presentes aqui, estão acompanhando, quer contribuir nesse debate de desenvolver a comunidade do Vargedo. E tem também o Santo Antônio, inclusive foi a primeira comunidade no interior, na área rural, que recebeu infraestrutura urbana, no caso de calçamento, quadro de esporte, saúde, escola, né? E agora a própria comunidade está desenvolvendo o esporte, está chegando agora no supermercado, tem bares, tem várias coisas que estão acontecendo na comunidade de Santo Antônio, e é preciso fazer um estudo também de marketing de desenvolvimento daquela comunidade. Eu queria incluir esses dois locais além desses três. Pela ordem aqui também, Márcio. Boa noite a todos. Felipe, a questão da fiscalização, uma curiosidade aqui, que a gente tinha conversado uma vez, que em zonas rurais, quem fiscaliza não é a prefeitura, né, a polícia ambiental. Como que lidar com todo esse problema, porque o nosso município, pelo jeito, vai ampliar bem essa questão da fiscalização agora, né, a partir do momento que expandir essa área, essas áreas aí, onde vai poder, né, ficar delimitado, aqui pode fazer tal coisa, ali outra tal coisa. Como que vai ficar essa questão que a polícia ambiental vai ter efetivo suficiente para fiscalizar? Como que, talvez até o próprio doutor Valtair pode, né, do ponto de vista de fiscalização... Essa é uma das ideias quando você regulamenta a situação. O que acontece? Hoje é a polícia ambiental, mas a partir do momento que você transforma em condomínio, aí já é a situação municipal. Entendeu? Porque eu sei, você está tirando aquilo ali para uma lei municipal. Agora tem um condomínio instituído que foi aprovado por uma licença ambiental, né, que hoje é realizado dentro da prefeitura. A prefeitura aprovou aquela licença ambiental, então se a prefeitura aprovou, ela fiscaliza. Então, nessas questões do condomínio. Agora, áreas que não pertencem, não o cara está loteando de qualquer maneira, tá? Aí são órgãos, né, o IDAF, a Polícia Ambiental, o IEMA, os órgãos estaduais mesmo, eles têm essa resposta. E a própria fiscalização do município, que também pode. Entendeu? Pela ordem. Meu nem é colocar tanta opinião, é dar os parabéns assim, a todos que estão aqui presentes e a equipe, que eu vejo a maioria das pessoas que têm ali seus lotes no empossado, acho que eles já estão ansiosos para que esse PDM seja aprovado, seja bem elaborado, que a gente vive desde 2005, que foi a última atualização dele, então tem 15 anos. E isso eu vejo, igual o doutor Valtair falou ali, é o crescimento na arrecadação do município, onde que o nosso comércio vai estar aumentando, a demanda de funcionários vai estar aumentando, porque é onde que, se tiver todo legalizado, quantas pessoas aqui na Grama mesmo, a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas que veio para a gente tentar regularizar, e muitas pessoas não sabem o que é o PDM, que é o Plano Municipal Diretor, onde que se depende do desenvolvimento, que depende de estar legalizado, que depende de estar atualizado, para que a pessoa não esteja aí tendo uma visita pela fiscalização. Então eu vejo, é muito bom que seja o mais rápido possível, né, para que venha para a Câmara, depois de passar aí pelas pessoas.
Porque muitas pessoas que às vezes querem fazer um financiamento, como o doutor Valtair disse, quer construir e por estar desatualizado o PDM, acaba assim, embarreirando nessa desatualização aí. É muito bom quando a gente vê a nossa Câmara desse jeito, e era bom que viesse nas sessões também para estar aí assim, tendo desenvolvimento junto com a comunidade. É isso que eu tenho para dizer e parabéns a toda a equipe que está aí empenhada nessa melhoria do PDM aqui no Afonso. Bom, é isso aí. A ideia é justamente, né, hoje nós temos um desenvolvimento engessado. Não tem como desenvolver se a lei não permite. A nossa lei é de 2005 e ela mesma, eu esqueci qual o número do artigo, o próprio artigo da própria lei diz. Esse instrumento legal deve ser atualizado a cada 5 anos. E infelizmente não houve atualização. Então, por isso hoje, né, a gente tinha uma ideia e a gente acreditava que nesse momento agora já estaria discutindo na Câmara. Mas infelizmente a pandemia atrasou, deu um retrocesso aqui, mas que agora a gente vai retomar. Tá? Então, acredito que até o final do ano, tenho certeza que a proposta inicial para alterar as emergências que são necessárias o mais rápido possível, a gente tem essa ideia de entregar, né, Felipe? Entregar para poder já começar, pelo menos, a parte emergencial mesmo. Tá? Só para resumir, que eu esqueci aqui, o que ele falou ali, que eu disse dos 30 lojas, estou vendo vários comércios aqui, são pessoas que já querem construir, mas querem construir legalmente, mas como não tem jeito, então é um aumento para o comércio de Afonso Clóvis, está vendendo uma, e automaticamente o comércio vendendo, tem mais funcionário que tem que ter pela demanda. Então, assim, são pessoas que já querem construir, mas não pode construir por causa da fiscalização e automaticamente tem que ir na promotoria. Corês também escreveu. Boa noite a todos. Quero primeiro fazer uma Deus, naquela observação que o Deus fez de estudo aí. Eu gostaria de estar incluindo a comunidade de São Pedro, que lá já também está em expansão, e a comunidade de Alto Guandu, que já tem vila, tem uma série de casas dentro de asfalto ali. Então, Alto Guandu meio também que urbano de hoje, né? Então não sei, talvez essa nova modalidade aí, ela se enquadra ali. Então eu gostaria de fazer esse pedido, que fosse incluído nessas duas comunidades, e fazer o registro também que o nosso PDM atual, né, ele não condiz com a realidade das nossas particularidades geográficas do nosso município. Não condiz. Então existe ali coisas que realmente não é nem preciso incluir, nós votamos aqui, aprovamos, mas era um fato novo no PDM, então nós falhamos ali ao aprovar o PDM como ele é atual, então essa revisão ela já deveria ter acontecido, mas está vindo ainda em boa hora, né? Nós temos urgência de fazer, o município hoje talvez está atrasado aí na sua expansão em 20, 30 anos em razão da dificuldade que o PDM impôs aí no loteamento. Então, parabenizar a equipe, que vocês façam parte de vocês, uma nossa na Câmara, tenho certeza, né, que nós vamos fazer muito rápido assim que chegar. O próximo inscrito é Eliésimo Rolando. Lembrando, pessoal, quem quiser se inscrever para fazer perguntas aqui, só para me organizar, eu vou anotando o nome aqui, beleza? Felipe, queria somente foi colocada aí essas preocupações com as vilas, mas eu tenho uma preocupação além das vilas e aquilo que já foi colocado, inclusive parabenizo pelo estudo e aí feito. Mas em todo o município de Afonso Cláudio, nós temos parcelamentos irregulares. Então agora, aí que é a preocupação minha, como nós vamos atender isso? Por exemplo, lá em Ribeirão do Costa, de Santo Antônio para cima lá, tem umas 30 famílias que adquiriram as suas chácaras dos proprietários lá e tem umas 30 casas edificadas lá. Como fazer, né? E em diversas propriedades, por lá e parcelaram uma chácara. E a pessoa está morando lá, está desenvolvendo, veio da cidade para cá. Então,
teríamos que ter uma forma de atender nesse sentido, garantir a legalidade da fiscalização. A respeito de regularização fundiária, que deve ser o caso, nós temos, entregamos uma proposta de reúbe aqui, né, de lei municipal de regularização fundiária. Que, lembrando que a lei de regularização fundiária, na verdade, ela foi emitida, depois ela virou uma lei federal, que é a 13.465 de 2017. O que aconteceu? Vários municípios, inclusive em torno da gente, como Santa Maria de Jetibá, legislou em cima dessa lei federal. Entendeu? Por exemplo, que é o caso de Santa Maria de Jetibá, Vila Velha, tem áreas antigas, muito antigas, inclusive com projeções de só loteamento, não está nem consolidado. Tem abertura de ruas, tem um formato de loteamento, mas ninguém tem agora porque está embargado. Então, a regularização fundiária chegou a essas pessoas, entendeu? Então, o que foi feito? O grupo técnico de apoio ao plano diretor municipal, que tem que agradecer aqui esse grupo técnico. Se não fosse esse grupo técnico, acho que a gente não chegaria a esse ponto aqui. Depois eu quero agradecer nominalmente cada um deles. A gente propôs uma lei municipal de regularização fundiária, que é uma minuta, que foi entregue aqui na Câmara. Então agora está passando por aquele processo, né, de escrever e tal, e agora está com vocês, vereadores, essa proposta, entendeu? Que pode ser contemplada ali a regularização fundiária para essa região, entendeu? Inclusive também em áreas rurais. A 3465 ela abre essa possibilidade. É uma lei nova, ela foi criada a partir de uma medida provisória do Michel Temer. Então, assim, o prazo de regularização é bem recente, quer dizer, até modificações feitas um pouco, não tão antigas, existe a possibilidade de regularização. De fato, é um caminho. Aliás, hoje legalmente é um único caminho. Porque é o seguinte, aqueles parâmetros definidos no plano diretor municipal, que o empreendimento não conseguiu ser contemplado e acabou se consolidando, a lei de regularização fundiária veio para isso. Então, para fins de regularização fundiária, esses parâmetros são jogados. Basicamente, nessa questão é o seguinte: para frente é o PDM, para trás é o REU, que é a regularização fundiária. Entendeu? O próximo inscrito é Jorge Saia. Boa noite. O Rodrigo já colocou na questão do Vargento. A gente tem uma propriedade lá que é centenária e o papai morreu, a mamãe morreu, então tem herdeiros, né? E a gente tem uma pousada lá há 25, 27 anos mais ou menos, alguns conhecem. E a gente sempre teve a oferta de vender algum pedaço para amigos que vêm, né, conhecem a pousada e começam a frequentar. Eu gostaria de fazer, nunca vendemos, justamente para não ter essa coisa desordenada, como aconteceu em alguns lugares, inclusive aqui em Afonso. Então a gente teria muito interesse de colocar essa área, não sei se seria nessa área mista de zona rural urbana, ou seria condomínio rural, não sei. Seria até uma oportunidade da gente querer conversar com vocês após isso. Mas nós temos, por quê? Porque hoje a nossa propriedade foi dividida em 9 partes. E eu tenho irmãs que moram fora, cunhados, que gostariam de fazer um investimento aqui na questão talvez do condomínio rural. Só que só faria se fosse uma coisa legal. Certo? Então assim, a gente teria muito interesse, inclusive alguns vizinhos também. Uns 2 ou 3 vizinhos já venderam lote, por exemplo. A gente é contra isso, a gente não quer assim. Então por isso que a gente gostaria até de discutir isso num outro dia, lógico, tá? Com a equipe, porque a gente tem muito interesse, tá? Com meus filhos também, porque assim, eu já passei a bola para eles, eu só vim aqui acompanhar eles e eles pediram para mim falar em nome deles. Ok? Obrigado e boa noite. Só um exemplo bem claro do desenvolvimento que está engessado. A gente acabou de ouvir um empresário rural de Afonso Clóvis dizendo, mostrando, tem interesse de expandir, tem interesse de desenvolver, porém a legislação não permite. Mas mesmo assim eu gostaria de parabenizá-lo que segurou, está deixando de investir, está deixando de ganhar dinheiro, mas para poder seguir a legalidade das coisas.
Aí eu tenho certeza. Muito boas para o município. Para o município é só ganho, não tem nada de perda nesse processo. E eu tenho certeza que, assim, muito bem colocado aí pelo Adeildo, muito bem colocado pelo senhor Salles, a gente vai sim atender de forma técnica a valorização dessa área, sim, com certeza. Todas essas áreas que foram propostas aqui, né, a gente vai estudar de forma técnica, entendeu? A gente vai analisar a topografia e ver qual é a melhor possibilidade de a gente tentar contemplar essas áreas, ou via zoneamento, ou solo condomínio, entendeu? A gente vai estudar de forma técnica essas questões. Meu nome é Edson Cedo, né? Represento a Associação de Empossados. E a maior parte dos proprietários lá, na realidade, estão muito satisfeitos com essa proposta de rural, né? Eu já conversei com vários proprietários lá, e moradores também, que já estão nessa situação lá, compraram chácara, né? E você falou, parece que não foi contemplada aquela parte da Pedra da Lajinha, né? É uma região que vai muito turista, né? Para subir a pedra, fazer trilha ali, aquela região da Lajinha, toda aquela região ali. E seria muito bom se vocês contemplassem aquela área ali também, entendeu? Porque no futuro, né? Fazer pousadas, assim, né? Vai desenvolver muito bem naquela região ali. Você teve na última reunião que fez? Foi bom que você levou a ideia para a comunidade, né, e que bom que agora a gente está tendo retorno da comunidade está aprovando. E até nessa proposta dessa metragem que vocês falaram aí, foi bem aceito também. Que bom. Aí, esse feedback, esse retorno, isso é muito importante para a gente estar dando sequência no processo. Ele falou dessa área aqui, vai em direção à comunidade. Essa área a gente hoje discutiu assim, hoje só não deu tempo de mudar, mas a gente já discutiu essa parte e vai contemplar a intenção de contemplar. A região ali é muito visitada, entendeu? É uma região linda aquela região também. Inclusive eu fui ali para ver isso aí. E assim como o João Salles falou, ele está representando, você que faz parte da comunidade e tal, você pode também estar nos procurando lá no escritório para poder apresentar as ideias da comunidade também. Então, a gente está aberto a toda a opinião. Esse é o objetivo dessa reunião de hoje. A abertura para a opinião pública. Tá? Só antes de continuar com as perguntas, pessoal, uma das discussões maiores que existe hoje no PDM é a questão da largura de rua. Né? Hoje o nosso PDM ele chega a ser até assim, estranho, porque ele prevê que a rua tem que ter 14 metros de largura. Né? Se vocês pegarem a S165, ela tem uma faixa de rodagem de 3,5 metros. Então, ou seja, tem 7 metros de largura de rodovia. Então, como que a gente vai exigir que nós temos uma rua de 14 metros de largura, sendo que a nossa rodovia é metade disso? Então, só que essa discussão ela não cabe a esse momento, tá? Esse momento é o momento do macrozoneamento. Depois, quando for definido os zoneamentos dentro do macrozoneamento, é que vai ser definido a largura de rua. Mais audiências como essa serão apresentadas no futuro, tá? Então, isso não para aqui. Isso é o início, isso é o start, tá? Então, depois, um exemplo eu vou dar. As zonas de interesse social, as ruas podem ser um pouco mais estreitas. As zonas de interesse comercial, as ruas têm que ser mais largas. Vai ter caminhão estacionando. Então, tudo isso aí a gente propõe. Então, são várias alterações que serão apresentadas também posteriormente. Hoje, a gente está tentando mais essa questão do macrozoneamento mesmo. Beleza? Na sequência, tem mais alguém inscrito, ou Felipe? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Fala. Boa noite. Diante do que a gente analisou aí, todas as propostas, né, desse marco, a gente analisa e segue as tendências também obedecendo às necessidades. Nós temos uma tendência rural e uma necessidade de redução do que de 38, dos 30 mil metros para estrutura, né?
Essa proposta do PDM encaixada aí, ela pode propor o Estado da segurança? Então, essa questão do parcelamento rural é federal, não é nem estadual, tá? É o INCRA. Sinceramente, eu não tenho informação no momento para dizer como é possível fazer essa alteração. Existe possibilidade, porém seria tudo calculado com base em economia social, tem um monte de cálculo que o INCRA faz. Alguns municípios, porque isso é de acordo com o módulo fiscal, 4 módulos fiscais. Tá? O Afonso Cláudio tem 4 módulos fiscais, são 80 hectares. Aí, de acordo com esse cálculo do módulo fiscal, tem um módulo rural, que aí é o parcelamento mínimo. Então, ou seja, todo esse cálculo é com o INCRA. O município não tem condição nenhuma de intervir, mas tem, lógico, a possibilidade do município fazer uma solicitação, entendeu? Dependendo, alguns municípios são 20 mil metros, alguns municípios são 40 mil metros. Então depende muito disso aí, mas não é o município. Tá? Mas a proposta pode ser... O município pode encaminhar uma solicitação ao INCRA. O INCRA vai ter que fazer toda a análise, sinceramente eu não sei exatamente como que é feito esse cálculo do INCRA. Isso é porque a observação que a gente faz é que o município começou a se desenvolver, a agricultura era boi e café. Então hoje a gente segue aquela roda. Hoje a gente já tem, mesmo na região mais quente, fugindo da área de hortaliça, que é a Mata Fria, ou a região mais alta, você tem a necessidade dessa agricultura. Porque você tem muitas outras culturas que podem ser implementadas e que hoje o proprietário não faz porque não tem como financiar. Hoje, principalmente, essa questão que a gente tem aí, principalmente é o quê? É aquilo que eu falei no início. Nosso município é agricultura familiar. Nós temos agricultura acima, mas o nosso município hoje, nós temos aqui o Anderson, que faz parte do conselho, que é do Incapé, que está rodando. Eu já trabalhei no Incapé, eu sou agrônomo, conheço muito bem o nosso município e eu posso dizer, nosso município é agricultura familiar. Então, há sim essa necessidade. Principalmente, uma questão que acontece. A agricultura familiar geralmente são pequenos proprietários. São propriedades muito menores do que 4 módulos fiscais, muito menores que 80 hectares. E aí o que acontece? Por divisão de herdeiros, o fracionamento disso acaba sendo reduzido mais. Hoje já tem a possibilidade, o fracionamento para herança, foi cortar, caiu. Nós tínhamos uma medida provisória que estava autorizando, quando era fracionamento para herança, podia ser menor que 30 mil metros, mas a ANB não virou lei. Então, parou de novo, tá? Mas eu estou falando, existe sim a possibilidade do município fazer essa solicitação junto ao INCRA. Mas, não sei se... Eu só quero colaborar aí com a pergunta do Elton. Esse critério dessa divisão, desse modo fiscal, a gente não consegue entender. Se eu não me engano, o Cachoeiro de Itapimirim é a metade do nosso, Domingo Martins é menos da metade do nosso. Nós, eu e o João Belisário, fizemos oficiando Brasília e tivemos a resposta de que não tem como mudar. Não tem como mudar. Só uma mudança na lei federal, não tem como mudar. Nós por aqui não, mas só uma lei federal, o Congresso poderia fazer esse levantamento, fazer essa mudança a nível de país, e vão fazer para um município. Então, nós ficamos engessados na nossa tentativa, um interesse muito grande, em regularizar isso, em melhorar, para que essas pessoas do interior que querem vender um pedaço de terra pudessem vender um pedaço menor e escriturar. Infelizmente, a resposta que nós tivemos é essa, que é quase que no momento impossível de acontecer. Observando sua colocação, eu achei aqui um viés um pouco. Você sempre vai ter uma minuta para regularização fundiária, que é um processo doloroso, demorado, dificultoso, que todos nós, vocês conhecem bem o sistema. Então, se a gente pelo menos começar a propor, facilitar o futuro, hoje a Afonso Cláudio faz, amanhã os vizinhos fazem, então facilita esse processo um pouco mais adiante, que é uma necessidade, que eu entendo hoje como agricultor, como filho e neto de agricultor, que a tendência da cultura é isso. As nossas propriedades, como vocês falam muito bem, o meu
Então é uma coisa natural. Você tem que a lei tem que acompanhar, a gente tem que propor isso. Era assim a minha intenção de, como vocês estão dizendo, tudo isso aí é uma proposta. Que a gente possa aproveitar o plano e oferecer ela na zona rural de uma forma a regularizar o termo de situação. Mais alguém, pessoal? Uma pergunta? Então, nós encerramos aqui então, a primeira audiência pública. Lembrando que essa aqui. Boa. Boa noite, pessoal. Bom, eu nem ia participar, mas dizer para vocês que, como secretário de Planejamento, eu estou muito feliz com a presença de vocês, né? Participando, interessados no desenvolvimento do município. E mais feliz ainda, porque o que está acontecendo aqui hoje, nós estamos avançando nesse momento que não se avançou em 15 anos. Por que eu digo isso? A lei que instituiu o PDM em 2005, ela simplesmente foi criada, aprovada, Ctrl-C, Ctrl-V, de uma região que não condiz com a nossa realidade e deveria ter sido atualizada, deveria ter sido revisada, tá? As nossas características da nossa região. Quando eu assumi em 2018, Secretaria de Planejamento, eu comecei a estudar a lei do PDM e verifiquei que era necessário que existisse um conselho. E esse conselho não existia. Existiam os nomes, mas ele não tinha sido dado posse ao conselho. Procurei saber, dei posse, do conselho. Na sequência, nós fizemos a eleição da diretoria, porque é necessário o presidente, o vice. Conversamos bastante, entendemos que o nome do Felipe era um nome interessante, forte, de conhecimento. Esse conselho ele é paritário, ele é formado por sociedade civil, legislativo, executivo, vários membros, e ficou bastante interessante porque teve a participação de vários segmentos. Eu sou o vice-presidente, o David faz parte. Imediatamente nós começamos a discutir como é que a gente ia trabalhar com isso, porque era uma necessidade e uma urgência, porque a Foscor estava engessada, a Foscor não tinha condição de desenvolver, de crescer, de expandir, porque a lei simplesmente, como é de conhecimento de vocês, ela engessa, ela não dá oportunidade de se crescer. Começamos a discutir nas reuniões, temos várias reuniões, fizemos um regulamento interno do conselho, a forma de trabalhar, tudo certinho, e aí chegamos ao ponto, e agora? Nós precisamos de equipe técnica que entenda do assunto para desenvolver esse trabalho. O que fazer? Contratar uma empresa, tal? Chegamos à conclusão, hoje está aqui muito bem representada a equipe técnica, criamos então um grupo técnico de apoio com pessoas aqui de Afonso Cláudio, que foi a decisão mais acertada que a gente poderia ter tomado. E como vocês ouviram muito bem, com muita propriedade, conhecimento de causa, conhecimento de região, tudo está em ótimas mãos. O Luciano, o Beto falaram aqui, sem total razão, eu falava com muita propriedade. E isso é importante, porque nós vamos trabalhar juntos com a participação de vocês. Vocês é que vão falar, vocês vão ter a palavra final. Por isso que existe a audiência pública. Vocês ouviram o Dr. Valtair falando que foram feitas algumas alterações que simplesmente não tiveram validade porque a população não foi ouvida. Isso é necessário, fundamental. Eu vou dizer para vocês que o Conselho ele é vinculado à Secretaria de Planejamento. O Executivo está totalmente favorável e de acordo com essa revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer situação, vocês podem procurar por Felipe, porque nem sempre o Conselho vai estar reunindo, mas podem procurar a mim, a Secretaria de Planejamento, passa as demandas para o Felipe,
a gente conversa, a gente, se precisar de marcar uma reunião, chamar vocês, a gente vai fazer isso. E dizer que estamos realmente à disposição. E a gente vai trabalhar muito, né, Felipe? Vai colocar isso em prática, para desenvolver o mais rápido possível para trazer, né, crescimento e prosperidade para a nossa cidade. Bom, obrigado, boa noite. Eu gostaria também de ter um ponto para estar pedindo a palavra. Como os técnicos já falou, esse trabalho já era para a gente estar fazendo há mais tempo, mas por causa da pandemia, não foi possível. Inclusive, houve até uma pressão dentro do conselho, né? O Felipe passou uma perda lá, porque tinha um grupo que queria fazer a reunião mais rápida, porque aqui na Câmara também tem os vereadores que vão fazendo a pressão, porque precisa votar isso mais rápido, porque a população está bem impressionante. Então, e aí teve que fazer aquela votação, se fazer reunião, não fez, não podia fazer. Aí agora, nesse momento, houve outra pressão em comunicação com o nosso promotor, ele liberou para fazer da forma que está sendo feito hoje. Então, acho que está sendo assim, muito positivo, né? Parabéns a todos vocês que vieram, tem muita gente participando através aí da rede social. Eu estava conversando agora com o nosso técnico, porque vai ter várias equipes de trabalho. Hoje nós falamos sobre o macro zoneamento, tem várias questões. Por exemplo, nós vamos ter que fazer um mapa, né, antes, sobre a questão das regiões que têm vocação de fruticultura, as regiões que tem a questão da pecuária, tem a questão do café arábica em certas regiões, café com limão em outra região, tem a questão também de vocação turística, que nós nem falamos hoje, a questão do Três Pontões, da Pedra Três Pontões, que tudo isso vai entrar em debate. Então nós temos muito trabalho pela frente, né? Então hoje simplesmente a gente abre assim, a conversa com a comunidade, mas daqui para frente vai ter um diálogo permanente, tanto a equipe técnica quanto o conselho, que eu faço parte do conselho representando a Câmara, assim como a Secretaria de Planejamento, e o Felipe como presidente do conselho, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura como um todo, nós vamos estar colhendo as informações. Abriu agora o diálogo com todo mundo, para que a gente possa colher o máximo possível de informação, para que a gente possa votar mais no final do ano um projeto que venha atender a grande maioria. Houve até um debate, né, Márcio, no início do ano, que aquela vontade dos vereadores de avançar rápido, que é muito normal e natural, e eu sempre falei assim, não, isso é um negócio complexo, tem que debater bastante, tem que envolver a comunidade como um todo, né? Então esse envolvimento é de fundamental importância. Eu tive assim, o privilégio de participar dos debates há 15 anos atrás, porque há 15 anos atrás era um negócio assim, estava igual a pandemia hoje, era uma coisa nova, né? Porque você falava muito de PDU, que era o Plano Diretor Urbano, mas essa questão de PDM não tinha esse debate no Brasil. Estava iniciando, por causa do Ministério, na época o Ministério das Cidades, né, em Brasília, exigia que tinha que fazer esses planos. E, inclusive, o Felipe até falou no início que na época foi contratada a equipe de fora, técnica, foi até uma equipe de São Paulo, que veio para cá para reunir com os municípios da região serrana. Eles não conheciam a realidade do Espírito Santo, muito menos da nossa região serrana. Inclusive, o primeiro PDM que foi feito no Espírito Santo foi feito aqui na região serrana. Nós fomos, assim, os primeiros. Então, por isso nós erramos pra caramba. Mas o maior erro que eu vejo foi de não fazer as revisões que era para ter sido feito, né, durante esse período. Mas, nunca é tarde, nós começamos a fazer agora. E eu gostaria, assim, de nós, como um todo, está sempre cobrando, né, dos poderes, que nós também somos do poder e gostamos que seja cobrado, né, para que a gente possa, daqui para frente, continuar fazendo esse debate, para continuar fazendo as revisões, né. O meu Camporês é um vereador que sempre cobra, nós aqui na Câmara, o Márcio também tem cobrado bastante, né, e tem feito os debates nesse sentido, e nós estamos lá, Márcio, você e o Romeu, sempre lá no Conselho, levando aqui o anseio dos colegas vereadores para o Conselho, para que esse debate possa acontecer o mais rápido possível, para que a gente não fique engessado, igual foi falado, nós precisamos avançar, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês, que hoje não encerra, hoje inicia. Às vezes, terminou a reunião, o que foi decidido?
hoje nós estamos iniciando uma conversa com a sociedade e essa conversa vai... E na medida que a gente vai resolvendo as questões, nós vamos votando. Nós não vamos votar talvez do total, vamos votando de acordo com o que vai realizando, a gente vai votando para ir melhorando, né? Então, com a palavra o Anderson, que também contribui muito para esse debate. Pessoal, boa noite, né? Que bom que todos vieram. Quero assim colocar o escritório do CAPER à disposição de sugestões e dicas, né? Principalmente na parte agrícola e turística, e outros também que a gente pode estar levando a demanda para o conselho. Assim como a Deildo, há 15 anos atrás também participei dessa criação do PDM, era professor da escola agrícola, e foi tudo muito novo. Então, assim, era bom, a gente não sabia direito o que fazer, mas assim, culminou no PDM que está aí até hoje. Mas o problema foi de quê? Não ter as revisões, né, de 5 anos. Mas assim, eu queria falar isso daí, deixar à disposição, né, do escritório de CAPER, como técnico do governo do Estado, né, através do CAPER, está assim, à disposição de cada um de vocês. Vou contar com a gente. Só para finalizar aqui, inicialmente eu não acabei não falando muita coisa. O vereador Deildo tocou num assunto que eu acho que em todo debate, né, tem a sociedade que pressiona, consequentemente o poder público tem que estar participando desse debate. Foi quando eu recebi, através do Felipe e o Ricardo, uma sugestão que trouxesse para a Câmara o debate sobre o PDM. E, consequentemente, depois que eu observei assim, a fala deles com relação ao PDM, eu pude ver o quanto a sociedade estava dependendo dessa legislação para crescimento, como tudo foi dito aqui, né? Então, acho importante, assim como a equipe técnica, agora a Câmara, pegar isso com responsabilidade, juntamente com a Prefeitura em parceria, porque, como a reúbe social, é um negócio importante, né? Uma lei que vai vir de encontro aí, os anseios das pessoas que têm a sua casa, mas têm dificuldade de liberar uma série de coisas, como foi dito aqui. Então, assim, nós da Câmara Municipal aqui vamos cobrar também que o Executivo que faça a sua parte, né? Uma coisa importante que eu observei lá atrás, quando a gente começou a trazer o debate aqui para dentro, nós pegamos uma cidade como Colatina, né, Felipe? Colatina avançou muito e teve um crescimento gigantesco, porque ela fez o dever de casa dela, trabalhou todos esses setores aí, que antigamente eles estavam com o mesmo problema que a gente hoje, e hoje eles já conseguiram resolver o seu problema. E eu acho que a Afonso Cláudio também vai cumprir o seu papel, da forma que a gente está vendo aqui o andamento, a equipe técnica trabalhando, a gente fazendo a nossa parte. Vamos cobrar também do Executivo para cumprir com o seu papel lá, de organizar o setor dentro lá. Inclusive, se não me engano, a Colatina tem uma secretaria, né? A questão da regulação fundiária, a Colatina tem uma secretaria específica para a regulação fundiária. Isso, falando da regularização fundiária. Então, assim, o Poder Executivo precisa ter uma estrutura, porque quando começar a fazer esse debate maior da regularização fundiária, as pessoas vão ter que procurar o poder público tem que estar organizado para fazer, para cumprir esse papel aí junto à sociedade. Então agora, acredito que a coisa vai andar, se Deus quiser, pelo que o Luciano está falando até o final do ano, aí, se Deus quiser, vai estar tudo em dia para a gente ter uma legislação forte, organizada, juntamente com o tempo para a gente também se organizar, né? Obrigado, é só isso mesmo. Lembrando, pessoal, que essa primeira proposta vai ser parte da mudança. Tá? A gente vai fazer uma entrega, né, de uma parte inicial, que é o mais urgente, que é a região de expansão, as lagunas de rua, essas coisas que são mais importantes de imediato e, né, futuramente a gente vai estar sempre revisando. Então, como já foi dito, o Conselho ele agora por diante, ele é permanente. O tempo inteiro a população vai poder estar opinando, o tempo inteiro agora. E, mais uma vez, assim, agradecer a presença de todos vocês e, vamos dizer assim, meio que implorar que participem também, né? Participem mais, deem opiniões, levem essas opiniões para nós do Grupo
técnico, para o conselho, para os vereadores, cobrem dos vereadores que eles também cobrem da gente, não é? Então, então, ou seja, tudo isso aí vai gerando esse debate para poder chegar aí numa coisa consolidada, com algo que vai realmente melhorar para nós desenvolver, que a gente precisa disso. Hoje, o PDM é uma das principais leis municipais e, infelizmente, nós não estamos sendo bem servidos. Então, por isso, essa necessidade urgente mesmo de alteração. Tá? A gente tinha feito no início uma ideia de entregar uma proposta completa. Só que quando a gente começou a analisar, a gente pensou, poxa, isso vai demorar 2, 3 anos para a gente entregar essa proposta. E nesse período inteiro, como que faz? Então, por isso que a gente resolveu, né, Felipe? A gente resolveu fazer o quê? Seccionar esse livro, fazer umas divisões, inicialmente o macrozoneamento, com as divisões de ruas, definições de micro e macrozoneamento, e aí depois algumas alterações mais constantes. Tipo assim, eu tenho que agradecer muito o grupo técnico de apoio, claro, os conselheiros também, todos eles, com nossos debates, mas o grupo técnico de apoio é fundamental todos voluntários e técnicos, todos com formação. Então eu quero agradecer a Ravani, a Aguilane, o Anderson Kisser, que é o nosso secretário, a Andréia, que depois está presente, a Dani, que é engenheiro civil, o Diogo, a Catiúce, a Luciana, o Luciano, o Roberto e o Leonei, todos eles com formação técnica. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, técnico do meio ambiente, contador, engenheiro agrônomo. Então, acho que o município está muito bem servido. A gente não precisou de fazer licitação, contratar empresa, são frutos da nossa terra. Então, quero agradecer ao grupo técnico de apoio. E lembrar também que o nosso plano diretor, como ele falou, foi dividido em temas. Esse é o começo. Esse é o primeiro tema que a gente levantou, que é o macrozoneamento. Mas nós dividimos também o plano diretor municipal e os outros temas, que são grupos dentro do GTA, são grupos que os técnicos vão estudar e levantar a proposta para vocês. Que é, depois vem o parcelamento da ocupação de solo, calçada cidadã e acessibilidade, rotativo, proposta de rotativo, licenciamento ambiental e o zoneamento. Então esses são os temas do plano diretor que a gente dividiu, que a gente vai estar trazendo a proposta em um momento oportuno. E lembrando que a gente está fazendo o máximo possível para trazer transparência e participação dessa audiência pública. Entendeu? Então, por isso, as lives, algumas perguntas, algumas observações que foram feitas nas lives foram anotadas aqui. Então, eu sei que tem uma galera lá de Empossado que está ansioso, e alguns pedindo para que seja feita reunião lá. Então, vamos ver se tem essa possibilidade de a gente fazer, pelo menos, essa questão da rua urbana, a gente fazer uma audiência pública nessas áreas, pelo menos, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês a possibilidade no Empossado, no Repetido, com a comunidade lá. E então as observações deles foram anotadas aqui e vão ser discutidas no grupo técnico de apoio. E também no site da Secretaria do Planejamento, isso, nós vamos abrir lá um link para que vocês, a sociedade, coloquem lá todas as suas opiniões, observações, propostas. O que nós queremos é que esse plano diretor seja participativo. Entendeu? Então nós vamos discutir, é claro que nós temos pressa, nós discutimos, mas a gente voluntariamente a gente está aqui, vira noite e vamos colocar essa coisa para frente. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá? Obrigado, boa noite.